Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje, nosso convidado, meu amigo, professor doutor Alan Rodrigues. Falamos do seu livro Comunicação e Meio Ambiente na Amazônia. Professor, um dos momentos especiais, fora a sala de aula, o senhor participa de um programa de reportagem da Rede Globo para o Jornal Nacional e conviveu naturalmente com pessoas de outros estados, com importantes jornalistas. Como foi essa experiência? O que sobrou dessa experiência de mostrar a Amazônia a nível nacional? Uma experiência muito interessante, Abraim, é quando você encontra colegas, né, jornalistas, até mesmo da região, porque a região é muito grande, que não conhecem muito a fundo, né, o que está acontecendo no interior, né, onde as coisas realmente acontecem, né? Então, uma reportagem do Jornal Nacional que me marcou foi quando eu estava como assessor de imprensa do IBAMA, onde trabalhei 5 anos, e a gente vendeu, como diz, né, no jargão jornalístico, uma pauta para o Jornal Nacional sobre exatamente esse trabalho de manejo do pirarucu que ocorre em Mamirauá, lá na comunidade de Arauá, e que ia acontecer o que eles chamam de despesca, que é a pesca do pirarucu manejado, né? E todo o trabalho comunitário envolvido e como aquilo tudo transformou a vida daquela comunidade. E a produção do Jornal Nacional se interessou e nós fomos para Mamirauá, né? E foi lá durante esse momento, né, que os colegas, né, de outros estados perceberam que o caboclo da Amazônia, ele vive, né, na Amazônia, e nada melhor que ele para encontrar os caminhos para explorar essa região de forma sustentada. O caboclo, ele é, na verdade, um guardião dessa região. Ele não é um depredador, né? Ele busca o sustento da sua família. No momento que ele consegue conciliar essas duas coisas, ele não tem por que avançar sobre a floresta e se tornar um elemento que vai destruir, né? E quando os colegas jornalistas olham e veem isso, muda um paradigma, né, que às vezes, né, parasita, vamos dizer assim, a mente das pessoas que não são da região, de que a presença humana em áreas de relevante interesse ecológico como a Amazônia é prejudicial. E na verdade não é. O que nós precisamos é encontrar os caminhos, e os caboclos estão encontrando os caminhos. O que eles precisam é de apoio, o que eles precisam é, inclusive, de divulgação, porque isso passa por decisões políticas, e decisões políticas precisam que haja o amplo conhecimento da população, que elege os políticos, para fazer pressão sobre eles, para que eles tomem decisões que apoiem essas iniciativas. Na passagem dos anos 80 e 90, muda o paradigma do pensar a Amazônia, do pensar a biodiversidade. Como é que o senhor analisa isso hoje? Muda, né? Até os anos 70, 80, se tinha uma ideia, né, de preservação da Amazônia, né, que era necessário tirar o homem das áreas, né, de interesse ecológico e criar, por exemplo, unidades de conservação, como parques nacionais, reservas biológicas, né, que são unidades de conservação onde você não pode ter pessoas morando e fazendo uso dos recursos. Que essa era a única forma de fazer isso, porque a presença do homem lá em si era prejudicial, né, e que aquele local seria um local para que o homem fosse lá de vez em quando para se reencontrar com a natureza, para desfrutar, né, como se fosse um Éden, né? No entanto, esse modelo ele foi importado da América do Norte, né? Daí a criação do Parque Yellowstone nos Estados Unidos, né? Tem essa proposta. No entanto, lá na América do Norte, né, e algumas regiões da Europa, você não tem o que nós temos na Amazônia, que é uma densa população morando nessas áreas, né, como nas nossas várzeas. A várzea da Amazônia é a área mais fértil da Amazônia. Então você tem muita gente morando e não dá para você simplesmente tirar essas pessoas de lá e criar uma reserva. Mamirauá, por exemplo, quando foi criada, proposta pelo biólogo Márcio Aires, era para ser uma reserva biológica. Era para tirar todo mundo de lá e deixar só os macacos acari branco, né, que era o que ele foi pesquisar, vivendo em paz. No entanto, a reação da comunidade foi grande.
né, porque eles estavam organizados, o movimento de educação de base da Igreja Católica contribuiu muito com isso, e eles reagiram e não houve condições políticas para que isso acontecesse. Ela nunca chegou a ser instalada. Então, isso cria um novo paradigma para a América Latina, né? E surge uma nova proposta que chama-se conservacionismo, que é você tentar conciliar a presença das populações tradicionais nas áreas de interesse ecológico e o uso sustentável daqueles recursos.